Hoje vamos ver como que algumas pessoas ainda continuam sendo enganados pelas mentiras da serpente do Éden. Bom, quero pedir desculpa porque não estou fazendo vídeo como antigamente. Estou num novo trabalho que está ocupando muito meu tempo, mas eu quero dizer que o canal vai continuar, os vídeos aqui vão continuar. Não talvez da forma que vocês estavam acostumados, mas pelo menos um vídeo por semana eu vou me esforçar para trazer para vocês, para a gente fazer aquilo que a gente mais gosta, que é falar da palavra de Deus, fazer a apologética e, claro, que o objetivo desse canal é o crescimento e que a gente possa cada dia mais se aprofundar mais na nossa fé. Então, para você que não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, estudos, e quero que você me ajude nessa nova etapa nesse canal. E como que você pode me ajudar? Curtindo esse vídeo, compartilhando ele, deixando o seu comentário e, claro, se inscrevendo nesse canal e, claro, ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. Fazendo tudo isso, você me ajuda, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver mais um vídeo da Elaine Souza, né? Onde ela fez um vídeo com o nome "O Éden não foi queda, foi libertação". Vamos ver aqui o que ela tem para dizer nesse vídeo e, como sempre, vamos tentar refutar aquilo que ela diz através, claro, sempre da palavra de Deus. A árvore do conhecimento. A primeira coisa que chama a atenção é a escolha do fruto proibido, o conhecimento. Não foi uma árvore do crime, da violência ou da arrogância. Foi a árvore que dá conhecimento, a que abre os olhos, a que permite discernir o bem e o mal. Por que isso seria proibido? Por que um Deus justo impediria suas criaturas de saber a diferença entre o certo e o errado? Isso já desmonta aquela ideia de que a desobediência de Adão e Eva foi motivada por maldade. Como poderiam escolher errar, se nem sabiam o que era erro? Bom, ela já inicia aqui, né, falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira confusão que ela faz aqui é confundir certo e errado com bem e mal. Adão e Eva sabiam sim o que era certo e o que era errado. Deus deixou claro aquilo que era certo e aquilo que era errado. Deus disse: é certo que vocês comem de todas as árvores, menos, ou seja, errado que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, precisa fazer essa distinção entre certo, errado, bem e mal. Existe uma diferença clara, né, nisso. E quando fala de conhecimento do bem e do mal, está muito mais relacionado a experimentar, né? Então, o ser humano ali, ele podia experimentar a bondade através de Deus, mas ele também tinha ali a liberdade para experimentar a maldade, experimentar aquilo que era mal, mas Deus deixa claro que isso seria errado. Mas Deus não tira essa liberdade do ser humano de experimentar o mal. Então, conhecer está mais relacionado a experimentar do que uma habilidade intelectual, né? Ou discernir aquilo que é bem ou mal. Pelo contrário, é sim conhecer aquilo que é mal, conhecer o que é a maldade. Então, né, o que é bondade? O que é bem? Bem é uma vida com Deus, algo que eles já tinham ali naquele Éden. E o que é mal? Mal é uma vida sem Deus. Então, o ser humano, ele tinha essa liberdade de conhecer essa vida, né, onde eles estariam separados da presença de Deus. Então, assim, eles teriam conhecimento da maldade. E no mundo que a gente vive hoje, é exatamente aquilo que a gente conhece. A gente conhece a maldade por causa do pecado. Então, nós sabemos aquilo que é mal, nós sabemos, né, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos deixa triste, aquilo que, né, é realmente maldade, mas isso não significa também que a gente sabe discernir tão bem o que é bem e o que é mal no sentido moral, né? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas por enquanto a gente precisa fazer essa diferença de certo e errado, coisa que Adão e Eva sabiam ali no Éden, e bem e mal, e que esse conhecimento não está no sentido de ter uma habilidade intelectual para discernir o que é bem ou mal, mas sim apenas para experimentar aquilo que também é mal.
A serpente é o símbolo mais controverso. A tradição cristã diz que ela representa o diabo, mas o texto original de Gênesis não menciona Satanás em nenhum momento. Ela é escrita apenas como mais astuta que todos os animais. E o que ela faz? Ela questiona, ela propõe uma interpretação diferente da realidade. Ela não força ninguém a nada, ela só convida a pensar. Será que Deus disse isso mesmo? Será que é verdade que vocês vão morrer? Se a serpente representa o pensamento crítico, o ceticismo e a dúvida, ela não é a vilã, ela é o gatilho da consciência. A serpente, ela representa a manipulação. A serpente, ela representa a mentira. A serpente não representa o saber, a dúvida, o questionamento. Não. A Bíblia deixa bem claro qual é o tipo de questionamento válido. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó exatamente faz esse contraste entre o problema do mal, que tantos ateus atacam sobre Deus, e faz esse contraste entre o problema do mal e os questionamentos. Então, Jó, ele questiona Deus. Jó, ele tem várias perguntas para Deus, e ele faz essas perguntas, e Deus não pune Jó por causa desses questionamentos, né? Deus não pune Jó por causa das suas dúvidas, pelo contrário, Deus se apresenta a Jó, e agora Jó, né, termina o livro não mais conhecendo a Deus de ouvir falar, mas conhecendo a Deus de um relacionamento sério e verdadeiro, um relacionamento que era esse o propósito entre Deus e o ser humano no Jardim do Éden. Então, Deus não está privando o saber, Deus não está privando o conhecimento, pelo contrário, Deus quer que o ser humano encontre todo esse conhecimento nele mesmo. Deus é a fonte de todo conhecimento, Deus é a fonte de toda sabedoria. Esse é o propósito do relacionamento entre Deus e o homem. Só que o homem foi buscar esse conhecimento fora de Deus, é onde o homem experimenta aquilo que é mal, né? Isso não significa que o homem agora tem a habilidade de discernir o que é bem e o mal. Não, pelo contrário, o homem continua não sabendo discernir o que é bem e o que é mal. Ele precisa de Deus para isso. É por isso que nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida e caída por causa do pecado, né? Então, a serpente, pelo contrário, o que ela faz não é pregar essa liberdade, não é pregar esse conhecimento. Não, ela quer enganar. E a fala da Elaine demonstra que ela está caindo na própria enganação, na própria manipulação que a serpente tenta fazer aqui no texto. Então, a serpente ela começa perguntando, né, para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja, ela já começa com uma mentira, né, induzindo a mulher a acreditar ali que Deus proibiu que comesse de todas as árvores, que não foi isso que aconteceu. Então a mulher responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Mais uma mentira, né? Após o pecado, o ser humano morre, né? Por causa do pecado. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela se obter discernimento, tornou-se do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Veja que a árvore ela parecia ser agradável, ela era atraente aos olhos, desejável para se obter discernimento. Mas não é isso que acontece, né? O ser humano não tem discernimento ao comer da árvore do conhecimento do mal. Ele apenas passa a experimentar aquilo que é bem, mas aquilo que também é mal. E assim a maldade entrou no mundo, né? A maldade que os ateus tanto atacam por Deus não acabar com o mal, ele entrou exatamente quando Deus deu a liberdade para o homem ter esse conhecimento daquilo que é mal, né? Então como que um ateu que ataca Deus com o problema do mal quer questionar agora que Deus deu, quer questionar que Deus não queria que ele conhecesse o bem e o mal, mas é o mesmo ateu que critica Deus por permitir que o mal exista. Mas espera, você quer que Deus dê a liberdade para esse conhecimento ou você quer que Deus privasse a gente desse conhecimento? Não faz sentido, né? Aí entra uma contradição no argumento ateísta. O primeiro erro da humanidade, segundo a Bíblia, foi buscar consciência. Não foi um crime, não foi uma maldade, foi querer saber. E o que se ensina desde o começo? Que obedecer é muito mais importante do que compreender. Que regras devem ser seguidas mesmo quando não fazem sentido. E que Deus pune quem ousa pensar por conta própria.
Não é isso que aconteceu. O homem ele caiu exatamente por Deus dar liberdade de escolha e do homem poder pensar. O homem tinha habilidade cognitiva, o homem era inteligente. Adão, ele deu nome a todos os animais daquele jardim. Então veja a habilidade cognitiva, a habilidade intelectual que Adão tinha. Provavelmente uma habilidade muito maior que a nossa hoje em dia. Então sim, o ser humano ele tinha a liberdade de escolha e tinha a liberdade de pensamento. O ser humano podia pensar naquilo que era certo e naquilo que era errado. É por isso que a serpente vem e faz esse convite para Adão e Eva comer desse fruto, porque ela sabia que ali o homem tinha essa liberdade para escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. E como que você faz escolhas? Através do seu pensamento. Você pensa, você olha, né? A diferença é que o homem não usou dessa habilidade de forma correta e caiu nas contradições que a serpente contou. Como foi dito aqui no texto, a serpente em todo momento está usando de uma forma manipulativa, colocando Deus como se Deus fosse o vilão. Então ela já começa, é verdade que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, quando Deus tinha permitido que o ser humano comesse de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela já começa o seu discurso manipulativo, ela começa já colocando Deus como o vilão. Então, nesse momento, o ser humano ele tinha a habilidade de pensar, pera, o que ela está falando faz sentido? Sim ou não? Será que ela está falando a verdade? Então, o ser humano caiu na manipulação da serpente, igual muitas pessoas continuam caindo. E todas as pessoas caem toda vez que peca. Nessas mesmas mentiras que a serpente contou no Éden, o ser humano continua caindo. Porque toda vez que o ser humano peca, ele peca porque ele, em algum sentido, ele tem um nível de incredulidade sobre a pessoa de Deus. Se fosse apenas uma história simbólica, talvez não tivesse tanto impacto, mas essa lógica de que saber é perigoso, de que desejo de entender é pecado, está na base de muitas doutrinas religiosas até hoje. E elas se traduzem em atitudes concretas: censura ao conhecimento, repressão à dúvida, desconfiança da ciência e medo de filosofar. A fé nesse contexto não é algo que se constrói com maturidade, é algo que se impõe pela proibição. Não pergunte, apenas creia. E aqui a gente entra, em um pensamento que muitas pessoas têm, que fé deve estar separado de razão. E isso não está apenas nas pessoas que não são crentes, mas nas pessoas que também são crentes, nas pessoas religiosas, que acham que fé e razão não podem se misturar. Então a gente aqui tem fideísmo, que é só fé, versus racionalismo, que é só razão. Mas pelo contrário, se você estudar as escrituras, você vai ver que as escrituras em todo momento ela está incentivando exatamente que a fé e a razão precisa estar entrelaçadas em si. Então a gente vai ver lá quando Pedro vai falar em sua carta que nós precisamos dar razão à nossa fé. Então a fé e a razão ela precisa estar juntas. Então a gente precisa dar razão para a nossa fé. A nossa fé não é apenas acreditar em algo que eu não consiga explicar. Pelo contrário, a nossa fé é acreditar em algo, mas poder explicar racionalmente aquilo que eu acredito. Então, ali no Éden, Adão e Eva tinham essa oportunidade de acreditar que Deus estava dizendo a verdade, mas ao mesmo tempo eles tinham a habilidade de raciocinar por si só se quem estava falando a verdade era Deus ou se era a serpente. Em todos os diálogos que eles tiveram com Deus e com a serpente, quem foi mais contraditório em seu diálogo? Então, no texto bíblico, a gente já encontra na primeira frase da serpente uma contradição. E a gente vai encontrando outras contradições em todo o seu discurso manipulativo. Diferente de quando você olha para o diálogo que Deus tem com a humanidade ali, com Adão e Eva, que são diálogos onde Deus em nenhum momento é contraditório naquilo que ele fala. Então, Adão e Eva, por conhecer a Deus, como vai dizer no versículo 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então veja que esse versículo demonstra a presença de Deus naquele jardim. Deus vinha ao encontro do homem todos os dias. Então o homem conhecia a Deus. Então como que o homem deixou se levar pela manipulação, pelo discurso manipulativo da serpente, sendo que ele tinha já
experimentado um nível de relacionamento com Deus. Então, o erro do ser humano foi exatamente em não conseguir raciocinar da forma correta e ser manipulado por um discurso manipulativo. E continua sendo exatamente a estratégia do inimigo no dia de hoje, que é o quê? Afetar a nossa mente. Então ele distorce verdades, ele conta meia verdade, e isso as pessoas começam a acreditar em coisas que são contraditórias, que não são verdadeiras, e começa a acreditar que aquilo que é bom na verdade é mal, e aquilo que é mal, na verdade, é bom. É só você olhar para o mundo à sua volta que você já vai ver que existe algo errado com o mundo. E o que existe de errado com o mundo? É que cada pessoa tem a sua própria verdade e a sua própria mentira. Cada pessoa tem o seu próprio aquilo que é bom e o seu próprio aquilo que é mal, né? E, peraí, será que a maldade, a bondade é tão relativa assim? Será que a verdade é relativa mesmo? Será que cada pessoa tem uma verdade consigo? Eu acho que não. Eu acho que existe uma verdade, eu acho que existe aquilo que é bom e aquilo que é mal. Só que o ser humano não consegue, não tem essa habilidade cognitiva de discernir aquilo que é bem e aquilo que é mal. Por causa do quê? Do nosso pecado. E é por isso que o mundo está da forma que está. A ausência do livre-arbítrio. Muita gente defende que o Éden mostra que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Mas isso se sustenta. Adão e Eva foram proibidos de comer de uma árvore que eles nem compreendiam. Eles não tinham noção do que era certo ou errado, bem ou mal. Não tinham critérios morais, nem consciência plena. E mesmo assim foram punidos por uma escolha que só se tornou compreensível depois de feita. Isso não é livre-arbítrio, isso é uma armadilha. Deus sim disse o que era certo e errado, novamente trazendo a confusão do que é certo e errado, o que é bem e o que é mal. Deus disse as consequências, Deus disse aquilo que era certo e aquilo que era errado, e que se o ser humano fizesse aquilo que era errado, se escolhesse aquilo que era errado, haveria consequências. Só você ler o texto bíblico que você vai encontrar isso no texto bíblico ali em Gênesis capítulo 2, né? Deus advertindo a humanidade, advertindo Adão e Eva. E o homem, ele só não sabia aquilo que era maldade no sentido de experimentar ela, né? Aí eu te pergunto, mas valeu a pena a gente descobrir aquilo que era mal? Veja como novamente ela volta a um discurso contraditório do próprio ateísmo. Peraí, o mal é um problema e a gente encontra que esse problema do mal é um problema para Deus, porque como que Deus deixa o mal existir, sendo que ele é bom? Mas ao mesmo tempo, é o mesmo discurso ateísta que está dizendo que Deus seria mau por não permitir que o homem tivesse a liberdade de compreensão daquilo que era mal e daquilo que era bom. Então, vocês querem que Deus nos mostre aquilo que realmente é mal, ou vocês querem que Deus termine com o mal? A gente precisa encontrar um ponto, né, que não seja contraditório. E, né, o texto bíblico é esse ponto, porque Deus ele permite o homem a conhecer o mal. Mas ele não é o motivador desse mal, porque Deus não pode causar mal. Então ele dá a liberdade de escolha. Vocês têm aquilo que é bom, uma vida comigo, mas vocês também podem escolher sair da minha presença. Vocês podem escolher aquilo que é mal, experimentar a maldade no mundo. A escolha é sua, porque Deus não criou marionetes exatamente por ele ser bom, por ele ser amor. Ele dá essa liberdade. E o mal entra no mundo exatamente para o ser humano usar da sua liberdade, que ganhou de Deus, da forma errada. E agora nós culpamos Deus por causa desse mal, sendo que foi uma escolha lá no Éden. Só que o discurso do Éden, para os ateus, parece ser um discurso onde Deus queria privar o conhecimento, sendo que o texto está deixando claro que Deus dá a liberdade para o ser humano escolher. Só que ele diz, vai haver consequências. Então aí, a partir disso, o ser humano precisa raciocinar. Será que vale a pena eu experimentar esse mal? Aí eu pergunto para você aí que está aí atrás dessa tela. Valeu a pena experimentar de toda a maldade? Eva como símbolo da transgressão.
Por séculos, Eva foi vista como culpada por todos os males da humanidade. Ela teria levado o homem à queda, como se o ato de Adão não fosse igualmente consciente, como se ele fosse apenas uma vítima da influência feminina. Na prática, o que a história ensina é que a mulher que pensa, que escolhe, que busca saber, deve ser punida. E mais, deve ser temida. Esse modelo narrativo se repete em várias tradições religiosas e culturais. A mulher não pode ser a que conduz, ela precisa ser conduzida. Quando lidera, ela desvia. Quando questiona, ela corrompe. A independência feminina é tratada como uma ameaça. Não é à toa que essa lógica foi usada historicamente para justificar a submissão da mulher, para tirá-la dos púlpitos, das decisões, do poder e da autonomia. E quem é a cúmplice da mulher nessa narrativa? Não é isso que o texto bíblico faz. Isso são que pessoas, com as suas próprias lentes, lendo o texto bíblico, distorce o texto e faz. E não aquilo que o texto bíblico faz. Porque Deus não responsabiliza a mulher. Deus responsabiliza quem deve ser responsabilizado. A mulher, o homem e a serpente. Enquanto o homem culpa a mulher culpa a serpente, e no início do discurso da serpente, a serpente culpa Deus, Deus não faz isso. Deus não joga a culpa em apenas uma pessoa. Deus responsabiliza todos aqueles que são culpados. Por isso que todos aqueles que são culpados sofreram consequências. A mulher, o homem e a serpente. Então Deus responsabiliza todos eles. Deus não culpa só a mulher. Quem culpa só a mulher é quem é machista e lê o texto com as suas lentes machistas. Porque depois o texto bíblico vai construir uma história mostrando, pelo contrário, que a mulher tem um papel muito importante. Que a mulher tem um papel muito importante no sentido de quando ela raciocina, de quando ela pensa de verdade, quando ela realmente encontra o melhor caminho, ela influencia homens e mulheres. A gente tem exemplos como o de Débora, uma líder, uma juíza, uma figura de liderança no governo de Israel. Então, se o texto bíblico quer fazer isso, por que ele traz Débora? Por que ele traz Esther? Por que ele traz Ruth? Por que ele traz Raabe? Por que ele traz Maria? Por que o texto bíblico coloca as mulheres como a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, sendo que as testemunhas das mulheres naquele tempo não valiam de nada? Se é um texto manipulativo, por que colocou mulheres como testemunhas da ressurreição de Cristo? Então, o texto bíblico não faz isso com as mulheres. Quem faz são as pessoas que são machistas e que lê com lentes machistas. Porque Eva, ela não errou porque ela quis pensar. Porque ela foi uma figura de liderança. Porque ela teve liberdade de pensamento. Não. Eva errou porque ela caiu numa manipulação. Ela caiu numa mentira. Então, por que Adão e Eva pecou? Porque eles esqueceram qual era o papel deles. Que o papel da mulher era de raciocinar, de pensar e de levar o homem ao melhor caminho. E o papel do homem era de instruir a mulher. O papel do homem era de proteger. Mas não foi isso que aconteceu. A mulher caiu na manipulação da serpente, que levou o homem a cair, e o homem, em vez de proteger a mulher do discurso da serpente, ele ficou lá parado fazendo nada. E ainda também caiu na mesma mentira. Então o pecado entra no mundo quando a figura da mulher, a figura do homem é distorcida. E aí você olha para o mundo de hoje e é exatamente o que acontece. Uma figura feminina distorcida e uma figura masculina distorcida. Porque é isso que o inimigo quer. Porque, novamente, as pessoas continuam caindo nas mentiras que foram contadas lá no Éden. As pessoas continuam caindo nas mesmas mentiras contadas por essa serpente. Olha para o mundo à nossa volta e vê se o ser humano sabe discernir o que é bem e o que é mal. Não sabe. É por isso que tem muitas pessoas fazendo mal achando que é bem. E é por isso que tem muitas pessoas fazendo bem achando que é mal. Porque a gente não sabe discernir. E é por isso que o mundo está da forma que é. É por isso que a maldade continua. É só você sair aí fora, andar um pouquinho, que em 15 minutos você consegue listar o tanto de mal que você viu. Um homem tratando mal sua mulher, uma mulher tratando mal seus filhos, um vizinho falando palavrão para seus filhos, alguém batendo em alguém, alguém dirigindo embriagado.
Alguém tirando a vida de alguém? É aí. É essa a realidade que a gente vive. Mas por quê? Porque a serpente estava falando a verdade, né? É incrível. É incrível. Bom, Deus, ele é bom. Deus, ele não é mau. A Elaine vai terminar o vídeo questionando a bondade de Deus. Mas Deus não impediu o homem de pensar. Deus não impediu o homem de escolher. Deus não impediu o homem de raciocinar se era bom comer daquela árvore ou não. Deus não impediu que o homem olhasse para a serpente e para Deus e raciocinasse quem está falando a verdade, Deus ou a serpente. Será que se realmente eu comer vai ter consequências? E Deus é tão bom que ele expulsa Adão e Eva do jardim e impede de que eles comessem da árvore da vida. E muitos podem olhar para isso e ver, nossa, como Deus é mau. Não, isso é uma bondade de Deus. Imagina, eu e você, comer da árvore da vida, na situação que nós nos encontramos hoje. Imagina o mundo sendo imortal, com toda a maldade que existe nele. Aqui seria o próprio inferno. E é por isso que Deus, a partir de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus veio, esmagou a cabeça dessa serpente. Teve seu calcanhar ferido porque morreu uma morte de cruz. Mas ele colocou um final na dívida que o ser humano tinha com o pecado. E agora, o ser humano pode voltar para a presença de Deus. Porque o véu se rasgou de cima a baixo. Temos acesso ao Pai. Ainda nesse mundo cheio de pecado, conseguimos ir até a presença. Mas o plano de Deus não termina aí. O plano de Deus continua sendo ter uma vida conosco em um jardim. E Ele está construindo, e Ele construiu um novo jardim, uma nova cidade. E adivinha o que tem nessa nova cidade? Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida nos espera, para que a gente coma do seu fruto e viva para sempre, agora, num estado não de pecado, mas num estado de santidade, num estado onde nós estaremos por toda a eternidade com Deus. Se você quer isso para você também, então escolha o reino de Deus. Não seja igual a essas pessoas que caem nas mentiras, nas manipulações da serpente até os dias de hoje.